Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje, na disciplina de sementes, nós vamos abordar um outro assunto, tá? Que é denominado vigor, né? O vigor das sementes. Junto com a germinação, que nós já vimos, tivemos uma aula só sobre germinação, uma aula até extensa, né? Nós abordamos todos os aspectos. Na verdade, foram duas aulas, né? Uma só falando, conceituando que é a germinação, e outra falando do que interfere, né? Dos fatores, né? Que afetam e interferem a germinação. E hoje nós vamos falar sobre o vigor, tá? E a germinação, juntamente com esse atributo chamado vigor das sementes, compõe, né, a característica fisiológica das sementes, tá? Então, é um assunto muito importante, tá? E nós vamos abordar ele hoje aqui nessa aula com vocês. Vamos falar um pouco conceitual no início da aula, para fazer a conceituação, né, do que é esse vigor. Vamos fazer uma introduçãozinha mais teórica e depois eu vou passar alguns vídeos para vocês, tá? Nós vamos assistir aqui alguns vídeos falando sobre alguns testes que são realizados para determinar o vigor das sementes, né? A amostra de um determinado lote de sementes. Como são, quais são os tipos, né? Qual o intuito da realização desses testes. Então, eu vou começar aqui minha apresentação, vou botar a tela inteira aqui para vocês. E vou abrir minha apresentação aqui com vocês. Vocês estão enxergando aí, beleza, né? Bom, bora lá, vamos conversando. Aí tem hora que eu coloco a apresentação em tela cheia para mim aqui, só na tela do Meet. Aí eu não consigo ver quem está perguntando, se tem alguma mensagem no chat ou não. Mas aí vocês vão falando aí, vão usando o áudio aí, vão me interrompendo à medida que acharem necessário, tá? Para dar uma explicação, alguma coisa. Mas eu preciso que vocês usem o áudio, tá? Se mandarem mensagem, eu não vou conseguir visualizar, pois eu estou com a minha tela aqui cheia da apresentação, beleza? Então, vamos lá. A aula de hoje eu comentei é sobre o vigor das sementes, né? E o que seria, né, esse vigor? Eu estou mencionando aqui que é importante, que é um dos componentes da qualidade fisiológica das sementes, mas o que vem a ser, né, esse vigor? Como é que se conceitua? Tá? O vigor, na verdade, é um atributo que nós vemos que está relacionado com a capacidade das sementes germinarem rapidamente. Aí nós temos aqui o não dormente, porque existem, no caso das sementes dormentes, nós vimos já nas aulas, que mesmo que todas as condições sejam adequadas, aquela semente não germina. Tá? Então, o vigor a gente mede em sementes não dormentes. Tá? Então, esse atributo relacionado à capacidade dessas sementes germinarem rapidamente, isso só ocorre nas sementes que não estão em dormência. Tá? Originando plântulas saudáveis e bem desenvolvidas. Tá? O que reflete no potencial de adaptação, né, que seriam a condições ambientais desfavoráveis, né, essas condições variantes no campo de produção, e a produção de plantas estabelecidas a campo, tá? A produção das plantas estabelecidas a campo. Então, o vigor é esse atributo que está relacionado com a capacidade das sementes germinarem rapidamente, dando origem a plantas saudáveis, plantas bem desenvolvidas, bem formadas, e isso vai refletir, tá, no potencial de produção daquela planta e na adaptação a condições, tá, ambientais desfavoráveis. Deu para ter uma ideia de mais ou menos o que é isso? O vigor, na verdade, quando a gente fala do vigor, a gente está relacionando a isso, a essa capacidade que a semente tem de dar origem a uma planta saudável, forte, resistente e produtiva, sob diferentes condições ambientais, ok? Então, o vigor pode ser considerado como um atributo que relaciona o estado de saúde e os potenciais adaptativos e produzidos das plantas formadas a partir de uma semente, tá? Aí uma observação,
Vale lembrar que as condições ambientais de cultivo também interferem nessa adaptabilidade e produtividade final de uma cultura, de maneira que não é apenas o vigor que determina essas variáveis. Então, o que eu disse? Que o vigor é esse atributo que se relaciona com a capacidade da planta se adaptar às condições ambientais, né, ser saudável e produzir bem lá no final do ciclo, obter uma elevada produtividade em uma determinada cultura, quando utiliza sementes com elevado nível de vigor. Mas essa alta produtividade e essa capacidade de adaptação a condições ambientais variantes, né, não é determinada somente pelo vigor. Imaginem vocês que se as condições ambientais forem muito severas, não existe vigor numa semente que seja capaz que faça com que uma determinada plântula seja bem formada, e essa plântula vai dar origem a uma planta extremamente adaptada àquelas condições e altamente produtiva. Não tem como. O ambiente também influencia. Porque, imagine vocês, eu posso utilizar semente de altíssimo vigor, tá? E eu tenho um problema de elevadas temperaturas durante todo o ciclo de cultivo, né? Durante a fase de germinação e emergência, tá? E eu prejudicar a formação da plântula, tá? Eu posso ter, durante o restante do ciclo, problema com elevada temperatura, precipitação reduzida, impossível conseguir obter uma elevada produtividade, mesmo utilizando sementes de alto vigor. Então, o vigor me determina o potencial daquela semente, tá? O que vem a ser esse potencial? Quer dizer que aquilo vai ocorrer? Não, mas quer dizer se as condições forem favoráveis, tá? As condições não forem tão ruins. Pessoal, estão ouvindo aí, não? Sim. Quem que está na aula ainda aqui? Deixa eu ver. Só vocês duas? Ó, avisa lá no grupo. Oi? Vou avisar lá no grupo. Voltou. Veja lá, avisa lá para eles voltarem aí. E aí, em que parte que interrompeu a aula? Que parte que eu estava falando que interrompeu a aula aí, que eu continuei falando depois que eu fui ver que tinha acabado a internet. Hein, Amanda? Em que parte que eu parei da última parte que eu estava falando? No primeiro slide ainda. Ainda, né? Aham, bem no comecinho, Caio. Bom dia. Vamos ver se a galera volta aqui, senão eu vou acabar gravando e disponibilizando, tá? Olha, eu vou falar, tá difícil, viu? Tá difícil. Eu já devo ter tentado dar umas 40 aulas já. E eu só conseguia 2 aulas, sem problema. Difícil. E é no IF essa conexão que É tá no ruim? IF, para você ter uma ideia. No IF. Porque é o pior lugar que tem da cidade com internet é aqui. É a mais cara da cidade e a pior. A gente paga 8 mil reais por mês de internet, para você ter uma ideia. E não tem internet aqui. Tá difícil, difícil, difícil. Na chácara, minha internet, como é rádio, a velocidade não chega um sinal melhor em casa e eu não consigo fazer, quando boto qualquer apresentação, dá pau. Então tem que ser aqui, não tem outro lugar. E aí vem para cá essa situação péssima, lastimável da internet aqui.
Vocês veem que toda hora o módulo está fora do ar, né? Toda hora cai aqui. Bom, como a aula está sendo gravada, eu acho que ninguém mais vai voltar. Vamos só nós três mesmo. Eu vou. Aí tá gravando aqui a apresentação, eu disponibilizo ela para vocês. Professor, Oi. eu acredito que, na verdade, só tem eu mesmo, porque a colega, acho que ela só esqueceu de sair, a Nutiele. Então a aula é toda sua, querida. Aproveite, entendeu? Interrompa, pergunte, eu sou todo seu. Use e abuse, tá? Aproveita que tá só você, aí vai virar um bate-papo só nós dois aqui. Aí você me interrompe o momento que quiser, faça as perguntas, tá bom? E aí eu disponibilizo essa aula nossa para os demais. Tá? Eu vou voltar aqui na apresentação, voltar no primeiro slide ainda, né? Vamos voltar de novo. Tá, joia. Vamos ver se... Tá aparecendo aí? Vamos lá no primeiro novamente? Sim, aparecendo. Então, bora lá. Eu falei, cheguei a terminar esse slide? Não. Você lembra? Não, terminou não. Então, ó, vigor ficou entendido? Será que eu consegui primeiro explicar esse primeiro conceitozinho aqui do que é? Então, ó, Ficou claro. vamos lá. Vigor está relacionado com a capacidade das sementes germinarem rapidamente. Olha que importante isso. Então, o vigor é uma característica relacionada à velocidade de germinação, tá? Se a semente não for dormente, tá? Vocês lembram que a dormência nós falamos anteriormente. E dá origem a plântulas saudáveis e bem desenvolvidas. Lembra que é plântula? Plântula é o embriãozinho que desenvolve e se alimenta das reservas, dos tecidos de reserva da semente, até começar a produzir o próprio alimento. Enquanto ele se alimenta da reserva, nós chamamos de plântula. A partir do momento que ele começa a se alimentar, né, via fotossíntese, aí ele passa a ser uma planta pequena. Então, o vigor, né, faz com que as sementes germinem rápido, dê origem a plântulas saudáveis e bem desenvolvidas, bem formadas, com todas as estruturas em proporções adequadas, tá? Uma plântula saudável e bem desenvolvida. E isso vai refletir na capacidade daquela plântula, né, dar origem a uma planta capaz de se adaptar a condições ambientais variantes, né, desfavoráveis até certo nível, e dar origem a plantas produtivas, plantas com maior potencial produtivo, tá? Isso a campo. Então, o vigor é um conceito que está relacionado a essa capacidade de rápida germinação, formação de plântulas saudáveis e formação de planta tolerante e produtiva, tá? Então, o vigor é considerado um atributo que se relaciona com o estado de saúde e os potenciais adaptativos e produtivos das plantas formadas a partir de uma semente, tá? O que é importante aqui? A gente ressaltar que as condições ambientais também interferem nessa capacidade adaptativa e produtiva das plantas, tá? Então, o vigor é um indicativo de que aquela planta tem um potencial para se adaptar e ser produtiva maior em relação a plantas que têm origem em sementes de um menor vigor, tá? Mas o vigor não é 100% responsável para que aquela planta, olha, essa planta, mesmo em condições ambientais desfavoráveis, vai se adaptar e produzir bem. Não. A gente sabe que tem condições ambientais que é impossível uma planta se adaptar e produzir bem. Às vezes a planta morre, né? Elevadas temperaturas e déficit hídrico prolongado, né? Chega um ponto, culturas anuais de ciclo curto, elas morrem, não tem condição. Então, isso depende do quê? Da intensidade ou da severidade dessas variações ambientais. Tá ok? Entendido isso? Sim, Caiu entendido. de... Não, já achei que tinha caído de novo, já estava para quebrar o computador aqui. Beleza, bem? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Tá, me interrompa o momento que quiser, tá? Já disse, a aula é sua hoje. Então,
Germinação e vigor, né? Essas duas características, tá, são atributos que compõem a qualidade fisiológica das sementes. Nós vamos ouvir falar em qualidade física, sanitária, né? Fisiológica. Quando a gente falar em qualidade fisiológica, está relacionada a esses dois atributos, germinação e vigor. Existe uma diferença entre os dois, tá? Só para lembrar, nós já falamos muito sobre germinação, só lembrando, germinação é uma característica que está relacionada à emissão de estruturas que permitem a formação da planta a partir de uma semente que é submetida a condições adequadas. Né? A gente lembra, vocês lembram, né? Você lembra que tem os fatores que afetam a germinação, né? Aquelas com água, temperatura, oxigênio, luz, né? Uma série de coisinhas que afetam a germinação. Então, quando aquilo tudo está adequado... Professor, oi. Tem uma colega tentando entrar e não está conseguindo, a Marlineia. Deixa eu abrir a sala aqui, então. Vamos lá, permitir aqui. Pronto. É porque quando eu abro a tela cheia, eu não consigo ver, tá? Mas aí se você vê aí, até pergunta, deixa eu mandar uma mensagem aqui para eles no grupo, avisando, que aí avisa vocês, você me avisa aqui que eu abro a turma para eles, tá? Deixa eu só gravar aqui. A Vitória também diz que não está conseguindo aí. Tá, pessoal, vocês que querem entrar na sala, quando eu fico com tela cheia aqui, eu não consigo visualizar aqui os pedidos. Então, vocês avisem no grupo, tá? E a Amanda me avisa aqui que eu interrompo a apresentação e aceito vocês aqui na participação da aula. Pronto, vamos lá. Mas o pedido dela não chegou aqui. Não recebi o pedido dela aqui, ó. Bom, então vamos lá, voltar lá. Então, Amanda, a germinação é isso, né? É a emissão daquelas estruturas, né? Eu considero uma semente germinada quando ela consegue emitir lá a radícula, né? No momento que ocorre a extrusão, né? A protusão, o crescimento da radícula e rompe o tegumento, ela sai para fora, né? A extrusão aí então chamada raiz primária. Eu digo que aquela semente germinou, porque demonstrou que o embrião está vivo. O embrião cresceu em condições favoráveis, tá? Agora, o vigor é uma característica que está relacionada com a capacidade daquela semente produzir rapidamente e uniformemente plântulas saudáveis, bem formadas, bem desenvolvidas, que tendem a refletir, tá? Na formação de plantas adultas mais produtivas e mais adaptadas a diferentes condições ambientais, né? Até certo nível de desfavorecimento ambiental. Por quê? Se as condições forem muito severas, aí a semente pode ter o mais alto nível de vigor, tá? Que a planta formada a partir dela não vai resistir. Então, até certo nível de desfavorecimento ambiental, tá? Aquelas plantas que se originam a partir de sementes com elevado vigor, né, com alto nível de vigor, têm chance de virarem plantas saudáveis, adaptadas e mais produtivas, ok? Uma observação importante aqui, ó. Lotes de sementes com elevado percentual de germinação não necessariamente vão refletir em elevados percentuais de emergência de plântulas a campo. Professor, olha só, oi. Licença, a Vitória mandou novamente aí. Deixa eu ver se abriu aqui para mim. Sim, agora permiti aqui. Agora ela chegou o pedido dela. Então, olha só, Amanda. Um lote de semente com elevado percentual de germinação, isso é importante, guardem isso, pessoal. Um elevado percentual de germinação não quer dizer que você vai ter um elevado percentual de plântulas emergidas a campo. Vamos lembrar aqui o que é germinação, o que é emergência, tá? É comum confundir. Então, vocês que estão se formando agora, né, como futuros agrônomos, não vão confundir isso nunca mais. Germinação, embrião cresceu e emitiu estrutura para fora do tegumento. O embrião está vivo e cresceu, germinou. Agora, emergência é quando aquela semente germinada, né, as estruturas, a parte que vai dar origem ao caule, né, a parte superior da planta,
sai do solo, ela emerge, ela passa, ela rompe o solo e emite essas estruturas para fora. Isso é emergência, ela emerge do solo, leva aquelas estruturas para fora do solo, e eu consigo visualizar no campo que tem uma plântulazinha ali. Isso é emergência. Então, quando você pega um lote de sementes que tem lá um percentual de germinação de 99%, por exemplo, semente de milho é mais comum você ter elevados valores ou percentuais de germinação, né? Comum você achar com 95% aí no mercado. Não quer dizer que aquele lote de sementes vai dar origem a 95% de plântulas emergindo a campo, tá? Vamos imaginar que você plantou 1000 sementes, não quer dizer que você vai ter 950 plântulas emergindo a campo. Pode ser bem menor esse número. Por quê? Porque o percentual de germinação, tá, não reflete necessariamente, tá, não tem uma boa correlação com a emergência a campo. Tá? Já quando eu falo em vigor, aí sim eu tenho uma boa correlação, uma correlação, uma excelente correlação com emergência a campo. Quando eu sei o vigor de um determinado lote de sementes, quando eu utilizo sementes com elevado nível, elevado percentual de alto vigor, tá? A chance de eu ter um stand de plantas, um número de plantas emergidas na área, um valor próximo ao valor da germinação, aumenta. Então, se eu utilizo lá um lote de sementes de milho com 95%, né, de germinação e com 90% de mais alto nível de vigor, né, com plantas, 90% das plantas são muito vigorosas, a chance de eu ter 90% de todas aquelas sementes emergidas no campo é maior. Deu para entender isso? Porque o vigor se relaciona com essa capacidade de formar uma plântula saudável, né, bem desenvolvida, capaz de crescer rapidamente. A germinação, não. A germinação está relacionada a essa capacidade de desenvolver essas estruturas, tá? De emitir as estruturas para fora da raiz. Tanto que vocês vão ver nos testes de germinação, a gente considera semente germinada, quando vai fazer um teste de germinação em laboratório, a semente que emitiu a radícula, que quando sai para fora do tegumento passa a ser chamada de raiz primária. Então, se emitiu a raiz primária, é considerada germinada, mas isso não quer dizer que lá no campo aquela semente vai dar origem a uma planta que vai emergir e dar origem a uma planta adulta saudável, tá? A germinação não necessariamente tem essa forte correlação, ela tem uma forte correlação quando o vigor daquele lote também é elevado. Aí sim, tá? Os dois têm uma forte correlação. Quando não, o vigor é reduzido, mesmo num lote de sementes com elevado percentual de germinação, o stand de plantas vai ter problemas. Então, o produtor rural, é importante saber o vigor do lote de plantas quando vai fazer o plantio. Deixa eu voltar aqui, porque chegou um convite aqui. Tá, a Ieda querendo entrar aqui. Pronto. Então, é importante que o produtor rural saiba o nível de vigor do lote de sementes que ele está usando, tá? Por quê? Aqui, ó, a tomada de decisões, muitas vezes no plantio, está relacionado com eu saber o nível de vigor daquelas sementes, o percentual de vigor que tem aquele lote de sementes que eu estou utilizando, tá? Imaginem vocês que você comprou um lote de sementes lá, no mesmo caso, 95% de germinação semente de milho, mas aí você fez os testes de vigor, nós vamos mostrar como são realizados aqui na aula, e o percentual de vigor deu bem reduzido em relação ao percentual de germinação. Quer dizer o quê? Você vai ter falhas no campo. Então, de antemão disso, você sabe que o seu stand de plantas vai ser reduzido. Não vai ser aquela quantidade que você queria. Por quê? Porque muitas plântulas não vão emergir do solo, tá? A semente germina, tem uma plântulazinha sendo formada, mas ela não é saudável, não é forte o suficiente para emergir com rapidez. Quando emerge, muitas vezes fica aquela planta raquítica, suprimida, né, que vai acabar causando problemas na lavoura. Então, se eu sei o vigor do lote de sementes, eu consigo determinar o quanto de sementes a mais eu tenho que colocar no plantio para atingir o stand ideal de plantas que eu preciso lá por hectare.
tá? Então, até para tomada de decisões a campus, o vigor é importante, tá? Lembrando que o vigor, é o que está escrito aqui embaixo no slide, já vou adiantar para vocês, o vigor não é exigido por lei quando você compra um lote de sementes. Então, o produtor de sementes não é obrigado a colocar o nível de vigor nas sementes que ele vende, tá? Mas é importantíssimo, tanto para o produtor de sementes, quanto para o agricultor que está utilizando aquela semente, saber o nível de vigor dela. O agricultor, sabendo, né, esse nível de vigor das sementes que ele utiliza, ele consegue organizar até mesmo o plantio, saber quanta mais semente ele tem que pôr para compensar, né, essa diferença, essa redução do vigor, ou esse percentual de vigor do lote de sementes que ele está usando. O produtor, por sua vez, é importante saber, né, qual é o nível de vigor da semente que ele está pondo no comércio. Imaginem vocês que o cara vende uma semente que está dentro do exigido pela lei, tem 90% de germinação, está dentro do padrão exigido para aquela espécie, 90% de germinação. Mas o vigor daquela semente que ele está colocando no mercado é reduzido, o percentual de sementes com elevado vigor é reduzido, é 50%, vamos dizer. Quer dizer que metade daquelas sementes tem alto nível de vigor. Para ele, para o produtor, produtor de sementes, não é interessante isso. Por quê? Porque, sabidamente, essas sementes vão apresentar problema no campo, principalmente quando as condições ambientais forem desfavoráveis. Então, a chance do produtor usar uma semente dessa, com reduzido nível de vigor, e ter problemas no campo de produção é muito alta, tá? Então, o cara que vende a semente que vai causar um problema para o produtor, ele está se arriscando, né? Ele está pondo um material no mercado que vai desagradar o produtor, o cliente dele. E aí, a gente já sabe, né? O cliente, oferta de sementes de empresas tem aos montes aí. Existe concorrência. Então, as empresas, se vocês forem trabalhar com produção de sementes, é importante que vocês sempre saibam o nível do vigor da semente que está entrando daquele determinado lote que vai entrar no comércio. Quanto mais alto o nível de vigor, melhor para a empresa que produz, porque as chances de ter sucesso lá no campo de produção é maior. Maior produtividade, maior sucesso no campo, é sinal de que a semente era boa. Então, você agrada o produtor e consegue se manter no mercado. Tá me ouvindo aí, Amanda? Sim, tá ouvindo bem. Beleza. Já tinha achado que tinha caído de novo aqui. Mas vamos lá. O que é interessantíssimo saber aqui sobre o vigor? Por que eu falei que às vezes a germinação é alta, mas o vigor não é? Porque o vigor decresce antes de que ocorra o decréscimo da germinação. Tá? Então, o vigor pode cair antes que eu perceba a redução da germinação das sementes. Tá? O vigor começa a reduzir no momento que a semente atinge a maturidade fisiológica. Lembra, né? Processo de maturação, formação das sementes, termina naquele processo todo de maturação, termina lá na maturidade fisiológica, ou seja, quando a semente está pronta, totalmente formada, desenvolvida, desligada da planta-mãe. A partir dali, ela vai começar a perder a água, entrar, né, vai ocorrer um processo de criptobiose, entrar em quiescência, as sementes ortodoxas, né, entrar em quiescência, tá? A partir daquele momento começam as reduções no vigor, porque naquele momento é quando a semente tem o máximo de vigor possível, tá? A máxima germinação possível, tá? O percentual de germinação ocorre naquele momento. Nós vamos ver quando a gente for falar em etapas da produção a campo, que seria interessante colher as sementes nesse exato momento, mas muitas vezes não é possível, tá? Devido à umidade excessiva do grão, né, da semente, ou a condição que ela tem que ser colhida, uma coisa ou outra. Mas o momento mais adequado para se colher a semente, se for possível, é quando ela atingiu a maturidade fisiológica. É o momento mais adequado para utilizar essas sementes, desde que elas não tenham dormência, tá? Por quê? Porque é naquele momento que eu tenho o máximo de vigor e germinação possível daquelas sementes. A partir dali vai ocorrer decréscimo. Esse decréscimo pode ser muito rápido
ou pode ser muito lento. Depende do quê? Das condições ambientais, sanitárias, uma série de coisas que eu vou falar na próxima aula, vou falar sobre deterioração das sementes. Dependendo das condições que essas sementes se encontram, da hora que atinge a maturidade fisiológica até a hora que ela vai para o plantio no campo, eu tenho uma alta queda do vigor ou uma queda reduzida do vigor, tá? Mas a redução do vigor ocorre lá quando atinge a maturidade fisiológica. E ele cai primeiro que a germinação. Então, muitas vezes, se você faz um teste de germinação no lote de sementes, a germinação ainda é muito alta, mas o vigor já caiu, tá? Quer dizer, a capacidade de formar uma plântula saudável, vigorosa, que cresça rápido, já reduziu, tá? Então, é importantíssimo eu sempre estar fazendo teste de vigor nas sementes que eu vou utilizar, porque às vezes o percentual de germinação é alto, ainda é elevado, mas o vigor já começou a reduzir, tá? Ele decresce primeiro do que o percentual de germinação, tá? Aqui no finalzinho, é que eu falei que as empresas, embora não sejam obrigadas a fornecer esses dados, elas têm para controle interno, tá? Por quê? Para não colocar um produto de qualidade ruim no mercado. Até mesmo porque existe a concorrente que, se ela coloca o produto ruim, a concorrente vem e toma o mercado dela, tá? E como é que a gente determina, então, essa questão do vigor? O que a gente faz para descobrir isso, né? Determinar esse percentual de vigor, esses níveis de vigor que tem nas sementes, né? Existem testes que a gente faz nas sementes. A gente faz o teste de germinação. Eu vou dedicar uma aula aqui só para vocês, só sobre testes de germinação, como é que a gente faz os testes, tá? Para a germinação das sementes. E existem os testes de vigor, tá? Como é que esses testes são feitos? Vou passar os videozinhos para vocês daqui a pouco. Esses testes têm o intuito de estabelecer os níveis de vigor de uma determinada amostra de sementes, tá? E esses testes têm que simular o quê? Condições que aquelas sementes encontrariam no campo quando essas condições não são as condições mais adequadas. Eu não falei que o vigor está relacionado à capacidade da semente dar origem a uma plântula saudável, a semente germinar rápido, dar origem a uma plântula saudável, de crescimento uniforme, que vai refletir em plantas mais adaptadas às condições adversas no campo, né? Então, como é que eu faço para saber se o vigor dessa semente está legal? Eu vou simular uma condição ambiental adversa, né? Uma condição que desfavoreça a formação daquela planta com o seu máximo potencial, tá? Então, eu vou colocar condições ambientais para essa semente germinar desfavoráveis. A que nível? Nível reduzido. Se eu colocar condições muito desfavoráveis, eu vou ter problema, tá? Então, condições que eu consiga determinar variações nesse nível de vigor. Ou condições de estresse. Eu vou estressar essas sementes durante o processo de germinação e ver o que acontece com aquela plântula que é formada a partir do embrião, tá? Esses testes detectam diferenças quanto à formação das plântulas, tá? Essas diferenças significativas, eu consigo determinar essas diferenças entre as plântulas formadas, tá? Eu consigo determinar o potencial de emergência daquelas plântulas a campo, até a formação do estande de plantas, né, na condição de campo lá. Quando eu boto no campo, eu consigo, um teste de vigor, determinar qual vai ser o percentual de plântulas formadas lá no campo, de plantas, né, que eu vou ter lá no meu estande de plantas, em função do nível de vigor que eu determinei nos testes daquela determinada amostra de sementes, tá? E esses testes avaliam indiretamente algumas variáveis relacionadas à fisiologia, indiretamente e diretamente, tem testes diretos e indiretos. E avaliam as variáveis relacionadas à fisiologia das sementes, a taxa de deterioração dessas sementes, né? Atingiu maturidade, a partir dali começa a deterioração, a taxa que ocorre essa deterioração, a integridade das membranas celulares que existem ali dentro dos tecidos, né? Que compõem as sementes, tá? A atividade metabólica daquela semente,
e alguns outros. Então, quando eu faço um teste de vigor, eu avalio essas características para inferir, né, qual a capacidade daquela semente formar plântulas saudáveis que cresçam rapidamente, que vão dar origem a um campo de produção mais adaptado e produtivo, tá? E quais são esses testes de vigor, né? Nós dividimos os testes de vigor em 4 tipos básicos de testes, tá? Nós temos os testes de características físicas, que nós vamos avaliar características físicas das sementes. Então, nós chamamos testes de vigor físicos. Nós temos os testes bioquímicos, né, que vão avaliar características bioquímicas daquelas sementes. Tá? Nós temos os testes fisiológicos, que vão avaliar características fisiológicas daquela amostra de semente, né, daquelas sementes testadas. E os testes de resistência a estresse, né? Nós vamos avaliar como essas sementes se comportam quando submetidas a estresse, ok? Então, nos testes físicos, nós levamos em conta parâmetros relacionados a aspectos físicos e morfológicos da semente, tá? Eu acho que chegou um pedido aqui, peraí. Permitir aqui. Então, nesses testes físicos, a gente avalia essas características físicas. Tá? Por exemplo, o tamanho da semente. Por que é importante eu saber o tamanho da semente, tá? Num teste de vigor? Porque o tamanho, muitas vezes, pessoal, está relacionado com o vigor. Sementes maiores, né, tendem a ter um conteúdo maior, tá? Ou seja, os tecidos de reserva, por exemplo, o embrião, por exemplo, tendem a ser maiores. Se eu tenho um embrião maior e mais tecido de reserva, a chance desse embrião crescer rapidamente, né, e dele ser suprido pelos tecidos de reserva é maior. Então, o tamanho da semente é um indicativo de vigor, tá? A massa, né, o peso dessas sementes mais pesadas têm mais conteúdo, mais substâncias dentro das células, né? Então, a chance dessa semente fornecer mais nutrientes para o embrião em desenvolvimento é maior. A densidade, né, que é a relação da massa com o volume, também, tá? Eu usei aqui o termo peso hectolitro, que é uma forma que a gente determina a massa por um determinado volume de 1 litro de semente, qual é o peso dele, tem a massa de 1000 sementes, massa unitária de sementes e outros, tá? Aspectos de coloração, existe coloração que indica, né, a qualidade fisiológica daquela semente. A gente sabe que, por exemplo, na soja, quando aqui o pessoal trabalha bastante, grão esverdeado, quer dizer, é um grão que não terminou o processo de maturação, né? Quer dizer, então, fisiologicamente, esse grão, ou essa semente, como ela não terminou o processo de maturação, ela foi colhida precocemente, uma semente prematura, a chance dela dar origem a um embrião bem desenvolvido, né, e que cresça rápido, se desenvolva, forme uma plântula rápida, né, de rápido crescimento, rápido adaptação e essas diminui, tá? Então, até a coloração. Raio-X, por exemplo, a gente consegue ver, avaliar a estrutura interna da semente sem destruir aquela semente, saber se ela recebeu pancada, se ela tem alguma lesão dentro, se ela tem algum trinco, alguma coisa dentro, também vai interferir no vigor, tá? No entanto, esses testes físicos são geralmente subjetivos e podem não apresentar uma boa relação com vigor, tá? Podem, não, porque isso varia de espécie para espécie, tá? Então, tem espécie que o tamanho da semente é um forte indicativo do vigor. Semente maior, mais vigorosa, semente menor, menos vigorosa, tá? Mas isso varia de espécie para espécie. Então, pode acontecer dos testes físicos não terem uma forte correlação com o vigor, tá? E muitas vezes esses testes são utilizados para fins de comparação entre sementes, tá? Então, eu consigo comparar um tipo de semente de outro. Dentro da mesma espécie, do mesmo lote,
eu comparo as sementes e eu consigo até fazer a separação em função de características físicas, tá? Por exemplo, no processo de beneficiamento de sementes, a gente utiliza essas características físicas para separar materiais. A gente separa por tamanho de semente, separa por forma, né? Tem lá as peneiras, separa por densidade, a semente passa lá por uma mesa densimétrica ou gravimétrica, eu consigo separar a semente com alta densidade de semente de baixa densidade. Eu consigo separar sementes que apresentam lá no raio-x, sementes que apresentam lesão interna de sementes que não apresentam, uma série de coisas. Então, eu utilizo esses testes mais para fins de classificação e separação dessas sementes, tá? Já existem os outros testes, são, por exemplo, os fisiológicos, e esses sim têm uma elevada, uma correlação muito forte com o vigor. Por quê? Porque eu estou falando já, quando eu avalio o vigor por testes fisiológicos, eu estou avaliando o embrião, né, em desenvolvimento, a plântula em desenvolvimento. Então, isso aí, eu estou avaliando diretamente o vigor. Esse é um teste direto de vigor, tá? Então, o que eu avalio nesses testes fisiológicos? A classificação de plântulas, eu consigo comparar as plântulas, né? Eu vejo qual que desenvolveu mais, qual que desenvolveu menos, quantos por cento bem desenvolvidos, quantos por cento pouco desenvolvidos, né? A primeira contagem de germinação, por exemplo, eu consigo saber quantas sementes, qual o percentual de sementes germinam muito rápido, né? Isso é indicativo direto do vigor, né? A velocidade de germinação, tá? Que vai refletir aqui, ó, no teste de velocidade ou de emergência a campo, né? Quanto mais rápido emergir a campo, melhor. O crescimento determina a taxa de crescimento dessas plântulas, né? Eu faço os testes para avaliar a taxa de crescimento, a transferência de matéria seca ou a matéria seca dessas plantas, as plântulas mais pesadas, que tem mais matéria seca, né? Tem mais componentes celulares, mais células, né? Que cresce mais, é mais vigorosa do que outros, tá? Então, esses testes têm uma excelente correlação com o vigor. No entanto, eles podem ser demorados, podem durar de alguns dias até algumas semanas, dependendo da espécie vegetal, tá? Então, espécies que têm uma germinação muito rápida, né, de rápida germinação, esses testes podem levar alguns dias apenas. Agora, espécies que têm sementes de germinação lenta e desenvolvimento lento de plantas, esses testes são mais demorados. Essa é uma das desvantagens dos testes fisiológicos, mas é o teste que tem a melhor correlação, tá, com o vigor das sementes. Ele me diz na hora como é que está o vigor daquela semente. Eu avalio diretamente o vigor, tá, ok? Temos os testes bioquímicos, tá, que também são realizados, tá? Eles levam em conta parâmetros bioquímicos, né, das sementes relacionados com o vigor. Eles também têm uma boa correlação, não uma correlação tão forte quanto os testes fisiológicos, mas tem uma boa correlação. Por exemplo, o teste de tetrazóleo, né, nós vamos explicar aqui nas videoaulas. Esse teste é o teste mais utilizado para determinar o vigor. Por quê? Porque ele é um teste rápido, ao contrário dos testes fisiológicos. Ele é um indicativo do vigor daquela semente, com uma boa margem de acerto, tá? Uma boa correlação com o vigor, e ele é realizado bem rapidamente. Eu não preciso esperar dias ou semanas para ter os resultados, tá? Tetrazóleo eu faço em um dia, eu consigo fazer o teste, tá? Existem os testes de condutividade elétrica, ou testes de integridade de membrana, né, que eu vou determinar se nas células daquela semente tem membrana rompida ou não, tá? Os testes de lixiviação de potássio, né? Se aquela semente tem membrana rompida, se ela está perdendo substâncias por meio líquido, onde ela está imersa lá durante a germinação. Tem teste de respiração celular, avalia a taxa de respiração celular, ou seja, quanto de ATP está sendo produzido, né? Quanto mais ATP, mais energia para desenvolvimento do embrião, formação da plântula, né? Teste da descarboxilase do ácido glutâmico, nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais adiante nas videoaulas.
teste de aldeídos, testes de ácidos graxos e alguns outros, tá? Esses são os testes bioquímicos. Todas essas variáveis aqui, ó, são variáveis bioquímicas, ou seja, são reações químicas que ocorrem dentro das sementes, que eu consigo medir essas reações. E eu consigo estabelecer uma correlação dessas reações químicas com o vigor, a capacidade daquela semente formar uma plântula saudável, crescimento rápido, que vai refletir lá no campo, né, no estande de plantas formadas no campo, na produtividade e na adaptação a condições ambientais desfavoráveis. Tá? E existem também os testes de resistência ao estresse. Tá? São testes realizados onde eu levo em conta o desempenho daquela semente, né, daquela amostra de um determinado lote de semente, quando submetido a condições desfavoráveis. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma condição de germinação desfavorável para aquela semente, ou vou colocar ela sob uma condição de estresse por um período, para depois avaliar a germinação daquela semente. Tá? Então, eu submeto aquela semente a condições estressantes, por um período de tempo. Tem testes desses que são mais demorados, tem testes que são mais rápidos, tá? E depois eu vou avaliar como é que é a plântula, né? Como é que aquela semente germina e como é que é a plântula formada naquela semente depois que ela sofreu aquele determinado estresse, tá? Então, a gente tem o teste de envelhecimento acelerado, que é o mais comum e o mais utilizado. Tem teste de deterioração controlada, tem teste de frio, submete, né, a semente a frio e tal. Nós vamos ver mais adiante. Tem o teste de germinação a frio, tem a imersão em água quente, teste de submersão e teste de imersão em soluções osmóticas, tá? Então, esses testes aqui, ó, eu forneço uma condição estressante para avaliar como é o desenvolvimento, né, a germinação e desenvolvimento das plantas a partir daquelas sementes. E assim eu consigo estabelecer o nível de vigor daquele lote de sementes. Lembrando que as sementes que têm um maior nível de vigor são as sementes que conseguem formar plântulas, né, um maior percentual de plântulas bem formadas, desenvolvidas nessas condições. Então, é assim que eu avalio o vigor nesses testes de estresse. Estressa a semente e avalia a plântula formada por ela depois do estresse. Quanto maior o percentual de plântulas bem desenvolvidas, maior o vigor daquele lote de sementes. Tá? E qual teste de vigor que eu devo escolher? No meio de tantos, né? Você, como engenheiro agrônomo, que vai trabalhar na fazenda do produtor, é importantíssimo fazer o teste de germinação e o teste de vigor, né? Antes de levar a semente para o campo, de posse de uma amostra, né, do lote de sementes que vocês vão utilizar. Por isso que é importante comprar a semente com antecedência, para não chegar na hora, em cima da hora, não ter tempo de fazer teste. E se o teste não der um valor, né, razoável, você não consegue mais comprar outras sementes. Então, é importante fazer esses testes com antecedência, antes de realizar o plantio, tá? É importante fazer, tá? Agora, que teste que você vai fazer? Primeiro, você deve escolher um teste que seja confiável, né? Um teste que você sabe que o resultado que você vai obter vai realmente representar o vigor daquele lote de sementes que você vai utilizar. Outro fator, deve ser rápido, né? Você não pode utilizar um teste muito demorado, né? Muitas vezes você tem um período curto de tempo para poder fazer a escolha entre diferentes lotes, vou comprar esse ou aquele, vou fazer os testes, né? Muitas vezes o período é curto, você não pode ficar esperando muito tempo para ter o resultado de um teste. Outro fator, deve ser barato, né? A gente não deve utilizar testes caros, né? Muitas vezes os testes caros têm que ser feitos em laboratórios especializados e tal. Vocês têm que pagar muito para obter esses testes. Outra coisa é que ele deve ser replicável ou reproduzível. Então, eu tenho que usar testes que, se eu comparar essa amostra de sementes, fazendo os testes, né, esse teste que eu faço, se outra pessoa fizer o mesmo teste, né, em outro local, com essa mesma amostra, os valores que tem que dar tem que ser similares, iguais, né? Ou muito parecidos, tá? Por quê? Para ter certeza que o teste que eu estou realizando está me dando um resultado que realmente represente aquele determinado lote de sementes.
e deve atender o objetivo proposto, né? Qual é o objetivo de eu realizar os testes? Saber o percentual de plântulas, né, que vão emergir no solo para poder dimensionar ou determinar a quantidade de sementes que eu vou utilizar lá no plantio, é saber a velocidade da emergência, ou depende qual é o objetivo do meu teste. Aí eu escolho o teste que adequa aos meus objetivos, tá? Então, existem essas 4 categorias de testes, né? E eu escolho dentro desses inúmeros testes, os que são confiáveis, têm uma boa correlação com o vigor, os que são rápidos, né? Os que são baratos, os que podem ser replicáveis ou reproduzíveis e que atendam os objetivos propostos, tá ok? Então, eu vou passar aqui para vocês agora uma aula do professor Rogério Coimbra, tá? Ele se formou lá na escola onde eu estudei. Ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Acho que eu já coloquei uma videoaula dele, tá? Nós vamos colocar aqui mais 2 videoaulas que ele fala mais profundamente desses testes e ele mostra, né, esses testes para vocês. E à medida que ele for falando dos testes, vocês me interrompam que eu paro o vídeo e discute sobre esses testes, tá ok? Então, vamos lá. O primeiro é esse aqui, ó. Amanda, me dê um alô aí, tá vendo, belezinha? Sim, tá dando para ver. E aí, agora me fale sobre o áudio, porque às vezes dá pau aqui. Os testes de vigor. Dentre os principais testes de Beleza? Sim, tá normal. Então, bora lá. Nós temos uma classificação da ISTA, temos uma classificação da OSA e o teste de vigor recomendado pelas regras de análise de sementes no Brasil. Então, a ISTA ela recomenda uma série de testes, incluindo teste de frio, teste de tetrazóleo, deterioração controlada, teste de tetrazóleo somente na camada de alegrona das gramíneas, condutividade elétrica e assim por diante. Já a OSA ela recomenda o teste de crescimento de plântulas, classificação do vigor, envelhecimento acelerado, teste de frio, teste de germinação a temperaturas subótimas, tetrazóleo e condutividade elétrica. E no Brasil, a recomendação oficial do Ministério da Agricultura, através da regra de análise de sementes, é somente para a utilização do teste de tetrazóleo em diferentes espécies. Dentre os testes de vigor mais utilizados, inicialmente começaremos com os testes de desempenho ou característica das plântulas, sendo estes a primeira contagem do teste de germinação. Nós já falamos sobre germinação, existe um padrão de recomendação para a realização para cada uma das espécies, registrado na regra para análise de sementes. Em geral, a primeira contagem é feita entre 40% e 50% do tempo total de realização do teste de germinação, sendo que as plântulas normais obtidas nesse intervalo de tempo reduzido são consideradas plântulas mais vigorosas. Olha só o que ele falou aqui, né? Então, teste de vigor aqui, ó, os testes mais utilizados. Primeira contagem de germinação, né? Existe lá a regra de análise de sementes, que é o manual que todo mundo que vai fazer análise de sementes tem que utilizar. Tá? Então, lá tem os padrões, a normativa de como deve ser feito esses testes. Quando você faz o teste de germinação, você tem que fazer a contagem, né, de sementes germinadas. E essa contagem é feita em 1, 2, às vezes até 3 etapas. Então, você faz a primeira, a segunda, a terceira contagem de germinação. Quando você for fazer a primeira contagem, tá? Você vai observar lá, geralmente, o documento é feito em metade do tempo, porque se o teste leva 25 dias, né, você vai fazer lá no 11º, 12º dia, vai fazer a primeira contagem, e você vai observar qual o percentual daquelas sementes deu origem a plântulas normais. O que são essas plântulas normais? Tá? São plântulas que têm todas as suas estruturas bem formadas e em proporção, tá? Então, você é uma plântulazinha, um embrião que cresceu uniformemente, todas as estruturas estão crescendo bem, são saudáveis, sem problemas, tá? E em proporções adequadas.
As que não crescem nessa situação são consideradas plântulas anormais. Tem problema de desenvolvimento em alguma das partes. Na radícula, na raiz primária, né, na formação de raízes secundárias, tem um nó, um caroço, alguma coisa sendo formada no epicótilo, tem as folhas cotiledonares mal formadas, não desenvolvendo, uma série de coisas. Então, a gente considera só as plântulas normais, essas que crescem e desenvolvem nas proporções corretas. Isso já é um indicativo do vigor. Eu consigo determinar já um percentual do vigor daquele lote de sementes, tá? Então, eu sei quantos por cento das sementes que eu fiz o teste deram origem a plântulas normais. Isso já é um indicativo do vigor. Porque eu não falei que o vigor está relacionado com aquela capacidade de germinar rápido, não é isso? Dar origem a plântulas saudáveis e bem formadas. Então, quando eu faço a primeira contagem, eu já determino qual percentual de sementes germinou mais rápido, porque na primeira contagem, as sementes mais vigorosas já vão ter germinado, já vão estar dando origem a plantas, formando plantas, e eu vou avaliar qual percentual dessas plantas são bem formadas, bem desenvolvidas, e essas são denominadas plântulas normais, tá? Então, primeira contagem de germinação, eu já consigo avaliar o percentual de vigor de um lote de sementes, tá? Portanto, originadas de sementes de alto vigor ou sementes mais vigorosas. Temos também a velocidade da germinação, que pode ser dividido em 3 formas de avaliação: o índice de velocidade de germinação, a velocidade de germinação ou o coeficiente de velocidade de germinação. E, por fim, o teste padrão, que avalia... Essa velocidade de germinação é a mesma coisa. Eu só vou usar uma fórmula, uma equaçãozinha diferente para avaliar. Mas, no final, essas 3 vão me dizer qual o percentual de sementes vigorosas, mais vigorosas eu tenho naquele lote. Por quê? Porque a velocidade com que ela germina é um indicativo do vigor. Tá? E aí eu utilizo 3 formulazinhas de cálculo para poder fazer isso. Tá? E o total de sementes germinadas que deram origem a plântulas normais, e esse teste não é considerado um teste de vigor. Mais detalhes sobre esses testes de vigor serão apresentados na aula específica sobre a análise de sementes. Então, o mesmo que ele falou para vocês, eu vou falar agora. Quando nós formos falar sobre a análise de sementes, como é realizado esses testes, né, de análise de sementes, aí nós vamos mostrar exatamente como são feitos esses testes. A priori, vocês guardem na cabeça essas informações, que na aula que eu faço só sobre análise, vocês vão elucidar totalmente, né, tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre o assunto. A importância de se conhecer o vigor da semente. Alguns resultados que nós temos de forma oficial não representam o vigor da semente, ou seja, nós não conseguimos separar lotes somente com o teste de germinação ou somente com o teste de emergência de plântulas a campo. Nesse exemplo aqui, nós observamos que 5 lotes avaliados por Amaro e colaboradores em 2015 apresentaram variações de 92% a 80% de germinação. Entretanto, a sua análise estatística não apresentou diferenças. Ou seja, eu não consigo classificar esses lotes apenas pela sua capacidade de germinação ou também pela emergência de plântulas a campo. Já quando nós avaliamos através de testes de vigor, como a primeira contagem ou o índice de velocidade de emergência, as variações estatísticas aparecem. Dessa forma, nós conseguimos classificar ou estratificar os lotes em função da sua qualidade obtida através dos testes de vigor. Ainda dentre os testes mais utilizados, o desempenho ou características de plântulas pode ser avaliado pelo comprimento das plântulas, pela massa da matéria seca das plântulas ou pela classificação do vigor dessas plântulas. Lembrando que, quando eu avalio uma plântula, há hoje a possibilidade dessa análise ser feita de forma computadorizada. Existem equipamentos que, através de câmeras, conseguem tanto avaliar o comprimento quanto a conformação dessas plântulas, classificando-as como normais, anormais e também as suas dimensões. Olha que legal, né? Já existem softwares free disponíveis, a Embrapa fornece, né?
outras instituições de pesquisa fornecem esses softwares, né? Você só precisa ter uma imagem, né? Ou um scanner, escanear essas raízes, ou uma fotografia, né? Com contraste dessas raízes, ó, dessas plântulas, e o software faz a análise, ele consegue separar, né? As plântulas em categorias, as bem informadas, desenvolvidas, né? E as anormais, com defeitos, né, mal desenvolvidas e uma série de coisas. Então, já existem softwares que auxiliam nisso, tá? Quando nós falamos em comprimento de plântulas, a forma de avaliação é bem simples. Monta-se o teste como se fosse um teste de germinação, entretanto, essas sementes têm que ser dispostas de forma alinhada. E quanto maior o comprimento das plântulas obtidas, maior será o seu vigor. Nesse exemplo, nós observamos as variações da profundidade de semeadura de sementes de milho e a sua relação com o vigor. Primeiramente, o que fica claro é que não adianta eu aumentar a profundidade de semeadura, porque o desenvolvimento e a diferenciação das raízes que vão realmente manter e nutrir a planta em desenvolvimento se dá muito próxima à superfície do solo. Então, essa semente que foi plantada ou semeada de forma mais profunda, ela só gastou mais energia para levar a plântula até a superfície do solo. Isso faz com que o vigor seja perdido em função desse gasto de energia. Mas quando nós falamos em avaliação do desenvolvimento das plântulas, a sua expressão no teste padrão de germinação é de que quanto maior o comprimento da plântula, maior o seu vigor. Quanto maior a massa seca dessas plântulas, maior o seu vigor. Como nós podemos ver nesse gráfico a seguir. Esse gráfico representa um trabalho que nós desenvolvemos aqui na universidade em 2014 e em 2015, com diferentes tratamentos, avaliando o desenvolvimento dessas plântulas, tanto para soja quanto para feijão. Nesse caso, nós vemos o gráfico das sementes de feijão em função dos 14 tratamentos. A cor laranja representa a massa seca da parte aérea das plântulas. A cor cinza, a massa seca da raiz, e a cor amarela, a massa seca total. Então, aqui nós conseguimos classificar os tratamentos em função da massa total dessas plântulas, que é o somatório da parte aérea com a raiz, e conseguimos observar que os tratamentos que melhor tiveram desempenho foram os tratamentos 5, 9, 10 e o tratamento 14. Então, nesse experimento, a massa seca de plântulas ajudou a elucidar a variação entre os tratamentos. A classificação do vigor ela pode se dar também através do vigor da plântula. Nesse exemplo, que é novamente uma foto da minha tese de doutorado, nós temos duas plântulas normais de milho doce. Entretanto, essa plântula de cima é uma plântula normal forte, quando comparada a uma plântula avaliada no mesmo dia, desenvolvida, germinada, considerada normal, todas as suas estruturas, mas bem menos desenvolvida. Então, ela é considerada normal, fraca. Ou seja, dentro do teste de germinação, nós podemos separar as plântulas emergidas e consideradas normais em normal forte e normal fraca, sendo essa uma característica do vigor dessas sementes. Um dos testes mais utilizados mundialmente é o teste de tetrazóide. Ele é amplamente utilizado e é amplamente padronizado para diferentes espécies. Aqui nós temos a soja, o milho, o algodão e até sementes de forrageira, muito pequenas, como exemplo aqui da braquiária. O teste de tetrazóleo ele se baseia na ação de um sal, que é o sal de tetrazóleo, que é o chamado 2,3,5-trifenilcloreto de tetrazóleo. Esse sal ele é incolor e muito difusível. E ele reage com algumas enzimas, especificamente uma enzima envolvida no processo de respiração, que é a desidrogenase. Após reagir com a desidrogenase, esse sal se transforma numa substância chamada de trifenilformazan. O trifenilformazan ele assume uma coloração vermelha e não difusível. Após reagir, ele não sai mais da semente, permitindo assim a sua avaliação. Então, após a coloração das sementes, com a formação do trifenilformazan, elas podem ser classificadas em função da tonalidade do vermelho que elas assumiram. Lembrando que o vermelho claro identifica um tecido viável, como nós podemos ver nessa foto.
Um vermelho mais intenso, tendendo a um vermelho escuro, mais para o carmim, ele representa uma semente ou um tecido com um acelerado processo de deterioração. Já a não coloração implica no tecido que não está respirando. Se esse tecido não está respirando após a imbibição, muito provavelmente esse tecido está morto. Para a realização do teste, a adoção das metodologias do teste de tetrazóleo, nós precisamos de alguns equipamentos e reagentes. O reagente é o sal 235 de fenilcloreto de tetrazóleo. Precisamos também de vidraria, como placas de Petri, frascos âmbar, porque a solução, quando preparada, ela é fotossensível. Então, se ela ficar exposta à luz, ela não tem mais ação, além de beckers ou copos plásticos. Não deve-se utilizar frascos metálicos, porque isso interfere no resultado do teste. Devemos utilizar bisturis ou lâminas para seccionar as sementes, estufa ou germinador com capacidade de manter entre 35 e 41 graus Celsius, lupas de 6 a 8 vezes de aumento com iluminação, um refrigerador e papel germiteste. A realização do teste ela se dá da seguinte forma. Primeiramente, nós realizamos o processo de embebição para a reativação dos aparatos enzimáticos dessa semente. Nós colocamos ela em contato com o papel germiteste umedecido, levamos ela ao germinador a 25 graus Celsius para fazer o processo de embebição por 3 a 4 horas. Dependendo da metodologia, esse tempo pode variar. Então, aqui nós podemos observar a formação da semente já embebida e a semente seca. Então, essa semente já embebida, ela vai ser exposta à solução de tetrazóleo e depois de passar um determinado período de tempo a temperaturas mais elevadas, que variam aí de 35 a 41 graus Celsius, em função do tempo de exposição, elas assumem a coloração de vermelho a rosa e já estão aptas a serem avaliadas. Na avaliação dos testes de vigor, essas sementes são classificadas para a soja em 8 classes, sendo que as classes de 1 a 3 são sementes viáveis e vigorosas, as classes 4 e 5 são apenas as sementes viáveis, e as classes de 6 a 8 envolvem as sementes não viáveis a sementes mortas. Lembrando que essa classificação ela é realizada no ato da avaliação das sementes, em função dos danos apresentados. Após a classificação das sementes e o preenchimento da ficha de avaliação, nós vamos determinar os chamados níveis de vigor, sendo que eles podem ser classificados em vigor muito alto, aquele acima de 85%, vigor alto entre 75% e 84%, vigor médio entre 60% e 74%, vigor baixo entre 50% e 59%, e vigor muito baixo, abaixo de 49%. Nessa ficha de avaliação, nós temos o exemplo de 2 repetições de 50 sementes, sendo que, para determinação do vigor, nós somamos as classes de 1 a 3, e para determinação da viabilidade, nós somamos as classes de 1 a 5. Aqui nós podemos ver alguns exemplos do teste de tetrazóleo. Nesse exemplo inicial, é a falha no processo de embebição. O protocolo não foi realizado de forma correta, a coloração não se deu de forma adequada, portanto, aqui nós não conseguimos identificar se as sementes se apresentam vigorosas, viáveis ou com danos. Esse segundo exemplo, ele mostra uma semente perfeita, ou seja, aquela semente que é altamente vigorosa e altamente viável, uma coloração adequada e não apresentando nenhum tipo de dano. Nesse outro exemplo, nós trazemos o clássico dano mecânico, que é a ruptura do embrião ou a rachadura da semente, ou danos mais profundos causados por amassamento, chamados também de danos latentes. O dano latente é um dano muito difícil de ser identificado, pois ele causa o amassamento dos tecidos da semente, mas não altera a sua forma. A semente passa pelo beneficiamento, vai para o armazenamento, e nós só vamos verificar o efeito desse dano na hora da semeadura. Assim, o teste de tetrazóleo, ele auxilia na identificação desse dano de forma antecipada e preventiva. O dano por umidade é um dano causado quando a semente ainda está no campo ou durante o armazenamento, sofre muitas variações de umidade relativa do ambiente ou chuva na colheita. Esse processo
afeta os tecidos na parte oposta ao hilo, causando esse dano que nós vemos aqui. Chega ao ponto de inutilizar ou matar o tecido da semente, reduzindo bastante o seu vigor e a sua viabilidade. E, por fim, o dano por percevejo. Ele perfura a semente de soja, além de lesionar os tecidos, ele ainda injeta uma substância tóxica para digerir esse tecido e facilitar a sua sucção. Nesse processo, todo o vigor e viabilidade da semente pode ser perdido. O preenchimento da ficha de avaliação do teste de tetrazóleo é realizado utilizando-se uma tabela de simbologias. Então, sem dano, dano mecânico, dano causado por percevejo, dano causado por umidade, o somatório de dano mecânico mais dano por percevejo, o somatório de dano mecânico mais dano por umidade, o somatório de dano por umidade mais dano por percevejo, ou os 3 danos ocorrendo ao mesmo tempo na mesma semente. Assim é realizado o preenchimento da ficha, a soma das sementes, dependendo do número de repetições, ou nós podemos ter o valor total já em porcentagem, ou deve-se multiplicar por 2 para se obter a porcentagem de cada uma das classes de sementes avaliadas. Ao final, faz-se os apontamentos dos danos mecânicos na classe de 1 a 8 e nas classes de 6 a 8, o dano por umidade, os danos por percevejo, a porcentagem de sementes duras, vigorosas e a viabilidade. Tira-se a média das 2 repetições e assim é apresentado o resultado do teste de tetrazóleo para o solicitante ou para o controle de qualidade da empresa. Assim nós finalizamos a aula 2 sobre o vigor de sementes. Ele deu uma ênfase aqui, vocês perceberam, ao teste de tetrazóleo, né? Que é um teste bioquímico. Tá? Por quê? Ele comentou ali que, pelas regras de análise de sementes, o teste recomendado pelo Ministério da Agricultura aqui no Brasil, para vigor, é o teste de tetrazóleo. Então, vai ser o teste mais utilizado, tá? Para avaliar vigor de sementes, principalmente sementes de soja. Beleza? Então, ele dá uma ênfase nesse teste. O professor Edmar fez uns testes aqui de tetrazóleo de sementes de soja, e nós temos uns vídeos, umas coisas, eu vou postar para vocês no Moodle, tá? Então, como é que foi realizado e tudo. Aí, vocês vendo esses testes, a forma que é realizado, vão se familiarizar mais, tá? É um teste rápido, é um teste barato e é um teste confiável. E é o teste recomendado pelo Ministério da Agricultura, ok? Vamos lá para a nossa outra aula, que eu vou falar dos testes, né, de estresse, tá? Deixa eu achar aqui, tá aqui. E aqui ele vai mencionar um pouco sobre os testes de estresse, principalmente sobre um teste que a gente também nós realizamos aqui no campo. São os únicos que a gente consegue realizar aqui em função da nossa estrutura, tá? Mas ele vai apresentar alguns aqui, dar ênfase num especial aqui, que é o teste de envelhecimento acelerado. Vamos lá. Oi. Diga, Adriano, tá, o áudio tá ruim aí. Tá ruim? Tá ouvindo agora? Diga. Esse teste de dano mecânico, ele é realizado também no período da colheita e também no... Não entendi, cara. Espera bem, minha internet tá ruim. Tá ruim, eu não estou ouvindo o seu áudio. Oi, agora sim. Agora? Agora estou. Tá? Hein, professor? Eu estava perguntando a respeito do dano mecânico, que é feito também no período da colheita ou é feito só em laboratório? Na colheita também. Ele pode ser, né? pode ser latente ou não, né? Pode ser imediato, que seria a ruptura de estruturas, né? Isso. Ocorre muito quando a semente está com umidade muito reduzida, né? Colhida muito seca. As pancadas podem levar ao trincamento, né? A ruptura de tecidos na semente. E pode, quando a semente está com umidade muito elevada, aí nós temos os danos mecânicos, né? Os danos latentes, que são esses amassamentos que ele comentou aí. Mas pode ser na colheita, pode ser no descarregamento do grão na moega, pode ser na passagem pelo elevador, na transição por uma rosca, pode ser em todo o processo de beneficiamento. Até pode ocorrer no embalamento, na
se um saco de sementes é derrubado. Então, da hora que sai do campo até chegar lá no solo, pode ocorrer esses danos, tá? Pode ser no despejo da semente dentro da plantadeira, pode ser no movimento do prato lá da plantadeira. Toda essa etapa pode estar acontecendo esses danos, tá bom? Ok, então. Então, o dano mecânico, o imediato é esse que você vê na hora, trinca estruturas, e o latente é esse que você não vê, mas causa problemas nos tecidos. O tetrazóleo pega isso, tá? Então, ele é um indicativo disso. Ele comentou que é um teste que, quando chega aqui nas UBS, a semente de soja, pessoal, sai do campo e chega na UBS, eles coletam as amostras, né, de um determinado lote lá, ou daquela carga de sementes, e fazem os testes, inclusive o de tetrazóleo, que já vai dar um indicativo do vigor de saber como é que tá, se tem muito dano mecânico, né, latente ou não nessas sementes, que é até um indicativo para ajuste de máquinas lá, quando nós vamos falar da colheita de sementes a campo, né, a regulagem, a correta regulagem das máquinas lá no campo. No dia que nós foi na Unigel, lá, acho que no primeiro... Assim, nos primeiros dias de aula, nós foi na Unigel, eles falaram a respeito disso, dos testes que era feito de tetrazóleo lá. É um teste rápido e barato, né? Aham. Então, eles fazem o teste, tem um resultado rápido, é um teste barato e confiável. Até mesmo para descartar os materiais antes de ir para a UBS, né? Então, só descarrega lá, pessoal, quando vai virar semente, só descarrega a semente que está dentro dos padrões mínimos exigidos para ser beneficiado. Muitas vezes, a qualidade do material está fora dos padrões, o caminhão nem descarrega lá dentro, né? Porque depois você joga um material que não tem qualidade, você vai misturar, acaba formando mistura com outros, tá? Então, esses testes nas UBS tem que ser rápido. O uso tetrazóleo é o mais utilizado, tá? Quando vocês forem trabalhar com produtor rural, às vezes o tetrazóleo é mais difícil. Você tem que manter a solução com sal em ambiente refrigerado, em frasco protegido contra a luz, né? Tem que ter algumas coisinhas, precisa de uma lupa para avaliar. Às vezes vocês não têm na fazenda, mas vocês podem fazer os testes fisiológicos, né? Que é aquele teste de germinação. Você pode fazer, por exemplo, a germinação em bandeja de areia. Nós vamos ver quando for falar só sobre testes de germinação. E durante o teste de germinação, você ir observando, né, o desenvolvimento das plântulas. Então, esses vocês podem fazer para o produtor lá na área que vocês vão produzir. Qual é a desvantagem? Leva um tempo. O tempo para a plântula atingir, né, a quantidade de dias para fazer a primeira contagem, por exemplo. Ou posso fazer o teste de emergência a campo, né? Coloco lá no solo, numa condição similar às condições de campo, e vou avaliar a emergência. É um indicativo do vigor também. Tá? Mas oficialmente indicado no Brasil é tetrazóleo, por isso que ele deu uma ênfase grande nele. Tá? Bora lá para o outro vídeo agora. Falar sobre os testes de resistência ao estresse e também sobre os testes baseados na integridade das baterias. Em relação aos testes de vigor baseados na resistência ao estresse, nós temos o teste de envelhecimento acelerado, que é um teste que utiliza altas temperaturas e alta umidade relativa, pré-teste de germinação. Então, nós utilizamos... Usa essa caixinha aqui, ó. Colocamos essa semente nessas condições e, após determinado período de maturação da espécie, nós montamos o teste de germinação avaliando as plântulas referentes à primeira leitura. O teste de envelhecimento acelerado é um teste de vigor que avalia principalmente o potencial de armazenamento dessas sementes, com o preceito que sementes menos vigorosas deterioram de forma mais rápida a altas temperaturas e altas umidades relativas durante o armazenamento. Sementes menos vigorosas vão apresentar uma menor germinação após o período de armazenamento. O teste de envelhecimento acelerado atualmente é realizado utilizando-se as câmaras chamadas também de caixas de ergomes. São caixas de plástico específicas que requerem equipamentos precisos que mantenham a temperatura em condições ideais. Já que nós trabalhamos com altas temperaturas, qualquer variação pode causar a morte dessas sementes.
Como nós podemos observar nessa foto, existe também o teste de envelhecimento acelerado modificado, que ele utiliza de alguns sais juntamente com a água que é colocada dentro da caixa de box para reduzir o potencial de evaporação dessa água e assim reduzir a umidade relativa dentro dessas mini câmaras. Esse equipamento é uma câmara específica para a realização do teste de envelhecimento acelerado. Pode-se utilizar também a mesma câmara de germinação. Entretanto, quanto menor o tamanho da câmara de envelhecimento acelerado, melhor a precisão e controle da temperatura interna. Hoje, existem ainda muitas variações em relação às recomendações do binômio tempo e temperatura para a realização desse teste de estresse. Como nós podemos ver nesse quadro aqui, apresentado no livro do professor Júlio Marcos Filho, nós temos para várias culturas variações de temperatura e umidade relativa recomendadas por diversos autores. Portanto, ainda há a necessidade de aprimoramento das pesquisas e validação desses resultados para que eles possam ser recomendados de forma mais precisa. O teste de envelhecimento acelerado para a cultura da soja apresenta duas recomendações, com um binômio de 41 graus Celsius e 48 horas de envelhecimento acelerado, ou 41 graus Celsius e 72 horas de envelhecimento acelerado. As duas recomendações são utilizadas, mas nós sabemos que em determinadas condições ou em função do tipo de equipamento, essa segunda, que trabalha com 3 dias de envelhecimento, pode causar sim uma redução do desempenho das sementes não ligada ao vigor, e sim em função da longa exposição dessas sementes a altas temperaturas. Essa tabela 5 é uma tabela também da minha tese de doutorado, onde eu trabalhei com teste de envelhecimento acelerado, avaliando variações no período de envelhecimento e também na umidade relativa com o uso de soluções salinas saturadas. Esse trabalho foi realizado com a cultura do milho, uma variedade de milho doce. Outro teste de vigor muito utilizado é o teste de condutividade elétrica da solução de medição das sementes. Esse teste ele é baseado na integridade das membranas celulares. Nessa foto nós vemos uma representação de uma membrana celular composta pela sua dupla camada fosfolípica e pelas suas proteínas que transpassam a membrana. Nós devemos entender que a membrana está para a célula, assim como a casca está para a semente. Uma membrana bem estruturada vai proteger e selecionar o nutriente que sai da célula. A casca de uma semente bem estruturada e bem formada, ela vai restringir o químico que sai da semente fora, protegendo essa semente. O teste de condutividade elétrica no seu protocolo pode ser realizado de forma individual ou através de um conjunto de sementes que é denominado teste de condutividade elétrica em massa. Esse é o mais utilizado. Para tanto, nós pesamos uma determinada porção de sementes. Após isso, nós colocamos essas sementes dentro de um copo com um determinado volume de água e essas sementes serão embebidas. Vejam que nessa foto nós trabalhávamos com sementes comerciais de milho doce e elas estavam tratadas. Para descontar o efeito do tratamento, nós realizamos o teste de condutividade elétrica com sementes tratadas e sementes não tratadas e descontamos a quantidade de leitura de condutividade referente ao tratamento. Após essas sementes serem colocadas no copo plástico, elas devem ser levadas para uma BOD a 25 graus Celsius por 24 horas. Então, elas serão dispostas em bandejas e passarão 24 horas nesse ambiente a 25 graus Celsius para que ocorra o processo de embebição e reestruturação das membranas. Após isso, é realizada a leitura da condutividade elétrica da solução que essas sementes ficaram no bebê. Esse resultado que é expresso em microsiemens por centímetro a 25 graus Celsius, que é a mesma temperatura que a semente está durante a emissão, ele vai ser dividido por aquele peso inicial das sementes. Assim, nós vamos obter um resultado em microsiemens por centímetro por grama. Vale ressaltar que a condutividade elétrica é um teste inversamente proporcional à qualidade das sementes. O que isso quer dizer? Que quanto menor a condutividade elétrica, maior vai ser a qualidade da semente. Quanto
maior a condutividade elétrica, menor vai ser a qualidade dessa semente. Bem, pessoal? Então, o que ele quis dizer aqui, ó, né? Que o teste é inversamente proporcional ao vigor das sementes, tá? Então, quer dizer, deixa eu voltar aqui, ó. Quer dizer o quê? Que se as sementes, né, esse teste apresentou uma alta condutividade elétrica, quer dizer que tinha muitos sais dissolvidos na água. Relembrando vocês, a água pura não conduz eletricidade, tá? A água com sais conduz eletricidade, e essa condução de eletricidade aumenta à medida que eu tenho mais sal dissolvido, né, na água, a presença de íons, que esses íons é que vão transportar o elétron da corrente elétrica. Então, se eu coloco uma água pura, né, entre aspas, né, uma água com baixíssima concentração de sais, que é os que eu utilizo nos laboratórios lá, água Meliquet, por exemplo, para fazer esses testes, e eu coloco a semente para embeber ali dentro, o que acontece? Se existe dano na membrana da semente, se existe membrana celular rompida, quando a água entra ali dentro, sabe o que vai acontecer com o líquido que entra para dentro da membrana? Vai ser parte daquele conteúdo celular, das substâncias que existem dentro da membrana vão sair para o líquido para o lado de fora. Porque a membrana está rompida, ela não consegue mais segurar o conteúdo, o material que estava dentro dela. E parte desses íons que existem dentro da membrana vão ser perdidos para o líquido para fora. Então, quanto mais sais, né, quanto mais íons tiver na solução que eu coloquei ali nas sementes, é um indicativo que mais membranas foram rompidas, ou mais membranas estão rompidas. Quanto mais sal, né, quanto maior a condutividade elétrica do líquido, mais membranas rompidas eu tenho. Então, quanto maior a condutividade elétrica, menor o vigor, porque eu sei que membrana rompida, tá? Quando ocorrer o processo de embebição para ocorrer a germinação, aquele líquido que está ali dentro vai ser perdido e não vai ser utilizado, né? Aquele metabolismo, aquela célula perde a função, tá? E tudo que ela produziria de energia para o embrião utilizar no seu crescimento não vai estar mais disponível. Então, quanto maior a corrente elétrica, mais danos nas membranas, menor o vigor daquelas sementes. É mais ou menos isso que ele quis dizer, tá, pessoal? E nós vamos ficar hoje por aqui, tá? Eu vou postar mais uns vídeos complementares para vocês lá no Moodle. Eu já está gravando a aula, eu edito, talvez hoje à tarde já esteja disponível, se não, no máximo até amanhã, tá? Eu coloco esse material para vocês com mais 1 ou 2 vídeos complementares falando de outros testes de vigor. E na próxima aula nós tentaremos mais uma vez, eu não sei porque que eu estou insistindo com isso, mas eu tentarei mais uma vez num encontro desses, tá? Aí a gente vai falar sobre o processo de deterioração das sementes. Deveria ter sido falado nessa aula, mas eu acabei me confundindo, a cabeça está na lua. Era para ter sido falado de deterioração nessa, para depois falar do teste de vigor, mas não tem problema para fins de entendimento, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre o processo de deterioração, tá? Que é o processo que interfere na redução do vigor, né? Lembra? Atingiu maturidade fisiológica, o máximo de vigor. A partir dali, a semente vai deteriorar. Pode ser uma deterioração rápida ou pode ser uma deterioração lenta. Pode perder rapidamente o vigor ou pode perder lentamente o vigor. Mas o processo de perda de vigor é o processo de deterioração, tá? Junto com o vigor, perde-se também o percentual de germinação. A semente vai deteriorando, vai caindo o vigor e germinação. Lembrando que o vigor, em geral, cai primeiro do que a germinação. E na próxima aula nós falaremos sobre o processo de deterioração, tá ok? Então, pessoal, vou parar aqui minha apresentação. Bora lá? Alguma dúvida aí? Bora, galerinha. Ninguém tem dúvida? Não fala que a internet caiu. Para mim, consta que está tendo internet aqui. Tá, Amanda? Tem internet caiu não, professor. Caiu não, graças a Deus. Sem dúvidas, então? Tá todo mundo sabendo? Fecha a conta e passa a régua, né?
Então, pessoal, vocês estão liberados, tá bom? E até o próximo encontro, se Deus quiser e a internet permitir. Beleza? Valeu, um abraço para vocês, tudo de bom aí. Falou, professor. Forte abraço. Falou, até mais, meus queridos.